O UCM já rendeu quase que 300 bilhões de dólares para a Marvel, e apesar da crise atual, é inegável que ele foi um grande sucesso. Mas por que a Marvel decidiu criar um universo compartilhado de filmes de super-heróis com nomes que nem eram tão conhecidos assim? Bem, o meu nome é Vitor e nesse vídeo aqui, bora conferir como e também por que a Marvel decidiu criar o UCM, que mudou completamente a indústria dos cinemas. Bom, de início, logo nos anos 90, a Marvel era uma empresa à beira de um colapso gigantesco, com cada vez mais e mais dívidas que eles não conseguiam pagar de jeito nenhum. Tanto que em 1996 a Marvel anunciou falência e mandou simplesmente 1/3 dos seus funcionários embora. Porém, como se isso já não fosse problema o bastante, várias disputas internas e também uma gigantesca instabilidade começaram a crescer dentro da Marvel. Mas se tinha algo que todos eles ali dentro concordavam, é que eles precisavam arranjar um jeito de fazer a Marvel dar lucro de qualquer maneira. Essa aqui se tornou a grande pergunta de milhões, que teve diversas ideias e respostas diferentes, como por exemplo restaurantes temáticos, figurinhas. Só que o que realmente ajudou foi a famosa venda dos direitos cinematográficos de alguns dos seus personagens e também equipes. Com isso, a Marvel finalmente conseguiu ter um pouquinho de lucro graças a essas vendas que resultaram em filmes novos criados que fizeram bastante sucesso na época. Tô falando de, por exemplo, Homem-Aranha, X-Men e Blade, que lucraram bastante e deram bastante dinheiro até pra Marvel. Porém, isso durou até que em 2023 o David Maisel percebeu o grande problema nessa estratégia da Marvel. Atualmente, a Marvel estava conseguindo lucrar um pouco, o que já era bem mais do que eles conseguiam antigamente. Só que tinha um problema, já que eles estavam lucrando um pouco, enquanto que outros estúdios estavam lucrando muito mais dinheiro com os filmes dos seus próprios personagens. Não seria uma ideia muito melhor se eles mesmos fizessem esse trabalho e lucrassem ainda mais com isso? Essa ideia foi tão boa que basicamente o David conseguiu reviver o antigo Marvel Studios e além disso se tornou o presidente, montando uma grande estratégia financeira que tornou tudo que veio a seguir possível. Um plano que, por sinal, não foi nada seguro, sendo totalmente arriscado, uma verdadeira aposta. David decidiu fazer um financiamento de simplesmente 500 milhões de dólares há 20 anos atrás para a criação do estúdio. Porém, como garantia, a Marvel colocou os direitos de 10 personagens: o Pantera Negra, o Capitão América, o Nick Fury, o Homem-Formiga, o Manto e a Adaga, o Doutor Estranho, o Gavião Arqueiro, o Shang-Chi e o próprio Quarteto Fantástico, além de até mesmo os Vingadores. Dessa forma, se o plano desse errado e eles não conseguissem pagar esse financiamento, eles iam perder os direitos de todos esses personagens. Bem, eu e você sabemos muito bem que esse plano deu totalmente certo, até porque senão o UCM nunca teria existido e provavelmente nem esse vídeo aqui. Então, feito o plano e com o dinheiro, era só começar, né? Mas por onde eles podiam começar tudo isso? Olha, agora é quando as coisas começam realmente a ficar muito interessantes, já que basicamente nessa época os direitos do Homem de Ferro tinham sido vendidos também. Ou seja, ela não podia fazer um filme dele. Então como que eles conseguiram, né? Já que ele foi quem basicamente começou o UCM. Bem, acredite ou não, os direitos do Homem de Ferro estavam nas mãos da própria Warner. Porém, ele acabou sendo jogado de escanteio, já que ele não era um herói muito popular. Isso até que finalmente, depois da Marvel conseguir fechar esse financiamento, acabou calhando de um tempinho depois, a licença da Warner para os direitos cinematográficos do Homem de Ferro acabou. Assim, agora a Marvel tinha eles de volta e o personagem perfeito para começar tudo isso. Mas por que ele? Bem, o Homem de Ferro era um herói bem pouco conhecido nessa época, principalmente pelo grande público, que era a maioria das pessoas que iam acabar assistindo no cinema. Além disso, por falar em cinemas, ele nunca tinha sido adaptado para as telonas e ainda por cima não estava enrolado em nenhum problema contratual e judicial. Com isso, essa acabou sendo a oportunidade perfeita para Marvel começar esse novo projeto e também ir testando algumas coisas. Tendo um herói que errava muito, podendo gerar empatia com os espectadores, além de ter uma armadura que podia fazer sucesso principalmente com brinquedos e um ator problemático, mas muito talentoso, começando uma segunda chance. Então, em 2008, o filme finalmente foi lançado, tendo custado ao todo 140 milhões de dólares, mas lucrando incríveis para a época 585 milhões de dólares. Isso foi tanto dinheiro que simplesmente um ano depois, em 2009, a Disney acabou comprando a Marvel Studios por incríveis 4 bilhões e meio de dólares. E é claro que conhecendo a Disney, era óbvio que eles tinham achado uma possível mina de ouro. Mas convenhamos que o UCM não teria conseguido chegar tão longe quanto ele chegou sem o Kevin Feige. E afinal de contas, onde é que ele entra em tudo isso? Bom, ele já trabalhava há um bom tempo na indústria dos cinemas e em outros filmes, e até mesmo em produções da Marvel, digamos assim, com os filmes do X-Men. Porém, as coisas mudaram de vez pra ele quando em 2007, um ano antes da estreia de Homem de Ferro, ele acabou sendo promovido dentro da Marvel Studios para ser o presidente de produção. Dessa forma, ele teve a maior ideia de todas junto dos seus companheiros, simplesmente criar algo que hoje nós conhecemos como universo cinematográfico
cinematográfico. Ou seja, a ideia era basicamente a que a gente já conhece, criar vários filmes isolados que se conectassem de alguma forma e no final acabassem juntando todos os outros personagens num filme ainda maior. Mas agora, calma, que antes de continuar contando a história do UCM, eu tenho que te lembrar de deixar o seu like se você está gostando do vídeo e também, de se inscrever no canal para não perder mais vídeos, histórias, curiosidades e muito mais de todo o universo geek. Muito obrigado. Então, continuando, Kevin Feige tinha um plano que ia além do filme do Homem de Ferro, que por ter sido um sucesso foi o sinal que eles precisavam para continuarem com esse plano. Assim, nos anos seguintes, esse projeto acabou ganhando outros filmes, como o segundo filme do Homem de Ferro e também outros personagens e heróis ganhando filmes, como o Capitão América e também o Thor. Isso até que todos eles se juntaram no filme dos Vingadores em 2012 com o acréscimo do Hulk, que também tinha ganhado um filme em 2008, mas que acabou trocando o ator do Bruce Banner pelo Mark Ruffalo, como a gente já sabe. De qualquer forma, Vingadores acabou sendo outro mega sucesso, passando da marca de $1,5 bilhão. Com isso, a chamada fase 1 do UCM terminou e Homem de Ferro 3 começou a fase 2, que também teve um filme dos Vingadores e terminou com o filme do Homem-Formiga em 2015. Então a gente chegou na fase 3 da Marvel, onde a gente teve o auge do UCM com diversas produções e duas das maiores bilheterias da Marvel, com Guerra Infinita e também Ultimato. O problema é que, como a gente sabe muito bem, depois da fase 3 da Marvel começou uma queda muito grande nas produções do UCM. Mas quem sabe agora, com Deadpool e Wolverine, depois desse filme a Marvel não começa uma crescente de novo e volta a chegar no seu auge. Só que, e você? Me diz aí se você conhecia toda essa história do UCM. Bem, deixa agora aqui embaixo nos comentários. E se você já deixou o seu like, se inscreveu no canal pra ver mais vídeos como esse, agora eu te vejo num desses dois vídeos aqui, que eu tenho certeza que você também vai gostar, se você gostou desse vídeo aqui.